Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Autismo em Vozes, Mães que Transformam. Eu sou Késia Dias Rodolfo, sou psicóloga, neuropsicóloga e estou como mediadora da nossa conversa, um bate-papo que eu vou ter com 6 mães que fazem parte da associação e têm muita experiência e que inspiram muitas outras mães para compartilhar informação de qualidade, informação com vocês. E hoje eu estou aqui com Marina, a Marina que é a mãe da Laís, mas além, mãe da Laís, eu quero que você se apresente, Marina, Hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico, falar sobre o diagnóstico já é algo extremamente desafiador e que toca muitas mães, Porque hoje a Laís está com quantos anos? Hoje a Laís está com 6 anos. 6 anos, Mas quantas mães que vão estar acompanhando esse episódio e que acabaram de receber o diagnóstico, Mas vamos começar, antes de falar sobre o diagnóstico, eu quero que você se apresente, que eles possam conhecer a Marina, e a mãe da Laís e a Laís. Então, prazer, Késia, Obrigada pelo convite. Acho que é um momento muito importante como integrante da associação. Sim. Então, eu sou Marina Cardoso França, eu sou mãe da Laís, sou casada, com o Jefferson, e hoje a Laís tem 6 anos, a Laís, ela recebeu o diagnóstico com 2 anos e 3 meses. Ainda bem, Porque quanto mais cedo, melhor. Quanto antes a gente conseguir, o diagnóstico facilita o tratamento para a criança, Mas a Laís, 6 anos hoje, super amorosa, super carinhosa, Sou mãe, sou suspeita, muito orgulho dela e da evolução que ela está tendo. Ela é autista, qual o nível dela? Ela é nível 3 de suporte. Então, hoje ainda ela, além das terapias, frequenta a APAE também, que auxilia no tratamento dela. Hoje ela está no nível 3 de suporte. Então, hoje ela faz acompanhamento, E vamos voltar um pouquinho, então. Como que foi, assim, essa descoberta, da gestação? Porque há todo um planejamento, ou não houve planejamento, já houve uma surpresa ali. E quando você começou a perceber sinais, características que foram alerta, ou se talvez foi do próprio CI, algum outro espaço que a Laís frequentava? Então, a gravidez da Laís foi muito planejada, ela foi muito desejada, ocorreu tudo dentro do normal, a gravidez dela. Ela até chegou a nascer na época da pandemia, Então, ela nasceu em abril de 2020, que foi bem a época que se fechou-se tudo, na pandemia. Sim. Então, ela não ia para creche? Ela não ia para creche, mas teve uma pessoa que acompanhou ela, porque eu tive que voltar ao trabalho, que trabalhava no sistema da creche com ela, mesmo sendo domiciliar, que foi muito, que ajudou muito até no diagnóstico dela, e isso eu ouvi do próprio neuro quando eu recebi o laudo. Como a Laís não frequentava a creche, ela ia, uma pessoa que cuidava dela em casa. Então, para mim, a Laís era uma criança totalmente normal, não que ela não seja, Sim, mas o desenvolvimento dela foi normal. Até então, não houve atraso na fala, Foi uma das primeiras coisas que a gente conversava muito com a pediatra. Mas aquela questão, toda criança tem seu tempo, Foi a própria pediatra quem falou? A própria pediatra, o histórico da minha família também teve pessoas que falaram mais tarde, então, como eu passava isso para a pediatra, também tinha isso como conclusão, Mas o único atraso que você observou até então era a linguagem. A linguagem. Por quê? Até primeira criança no momento que era nova na família, bebê, Sua primeira filha. Mãe de primeira viagem. Aí o que acontecia? Quando ela começava, ela não dava função para brinquedo. E tudo que ela pegava na mão, ela queria girar. Sim. Podia ser um pote quadrado, podia ser qualquer coisa. Tudo tinha que ter a função de girar. Até que um dia, no aniversário do meu afilhado, a minha comadre olhou para mim e disse: comadre, não fica chateada. Mas será que a Laís não é autista? Eu disse, meu Deus, o que é autismo agora? E agora, o que é isso? E eu lembro que na mesma semana, mandei para pediatra. Aos 2 aninhos dela. Os 2 aninhos e 3 meses. Se eu preciso de uma consulta. Cheguei na consulta e falei, minha comadre me alertou sobre questão de autismo. O que é isso? Legal. Sei que foi na mesma semana. Ela falou assim, mãe, vamos investigar. Se for
começa a tratar quanto antes. Se não for, tira isso da cabeça. Mas assim, ó, não pesquisei sobre autismo. Não, eu só fui atrás, né, de profissionais. E ali a gente começou a investigação. Porque você passa por vários profissionais. Sim. Antes de chegar no neuropediatra, né? Porque quem dá o laudo, pelo menos naquela, era o neuro, né? Então, primeiro foi a pediatra. Foi a pediatra. E ela te encaminhou para Ela teve que fazer fono, passar pelo fono. particular, isso? Tudo particular. Por quê? Porque na época eu tinha plano na empresa. Então, o que foi que facilitou a agilidade do diagnóstico dela. Então, foi fono, foi fazer exame de audição novamente, né? Porque era porque seletivo, o CI já tinha alertado que a Laís não escutava, porque Não para ele atendia. não atendia os comandos. Foi fono, foi otorrino. Eu sei que eu passei assim por uns 4, 5 profissionais. Porque a pediatra falou assim: mãe, não adianta ir no neuro sem esses exames. Porque a única coisa que ele vai fazer é o quê? Te encaminhar para fazer isso. Então ela me deu todos os profissionais que eu tinha que passar, para naquele sábado, quando eu marquei neuro, que foi um sábado, que eu lembro como se fosse hoje, quando eu chegasse, já chegasse com todos os laudos para ele, né? E naquele dia, no consultório, né, a gente vai falando com o neuro. Cada profissional fez a sua avaliação. Fez a sua avaliação, entregou o laudo, né, sempre falando que eu ia levar pro neuro, então bem descritivo, bem, né, o ponto de vista deles. Até naquela época, no exame de audição, ela pediu para refazer, eu fiz 2 vezes, porque a mulher queria ter certeza, principalmente porque eu falei que era investigação de autismo. Então, querendo ou não, eu achei legal, porque tiveram uma preocupação a mais, né? E quando eu cheguei no neuro, o neuro só falou assim: deixa ela solta, eu vou conversar com você e eu vou observar ela, né? Eu e meu marido, né, a gente tava lá, e eu falando tudo. Chegou no final, ele só falou assim: mãe, ela é autista. Foram quantas horas? Eu fiquei acho que 1 hora e pouca com ele, né? Porque ele foi bem atencioso, ele fez muitas perguntas, né? Desde a época da gestação, se ela já falava alguma palavra, o que ela fazia de movimento, né? Então, ela tinha Estereotipia. a estereotipia, né? Então, tanto coisas que a gente sabia, como coisas que a gente talvez observava, mas não sabia o que era, né? Então, a gente vai resgatando na memória naquela hora, né? E ele falou, ela é nível de suporte 2, né? Quando eu recebi o laudo dela. Só que eu achei legal, assim, que ele falou: mãe, tudo que você tiver de terapia até os 6 anos, você tem que investir. Então, porque o que acontece? Ele me entregou um laudo, a gente sai com mais um papel. Sim. Aí no laudo tinha que ela precisava de terapia ocupacional e fonoaudiólogo, no primeiro laudo dela. E depois ele falou assim: até os 6 anos, tudo que vocês puderem fazer para ela até os 6 anos, vocês investem. Porque é onde o cérebro da criança está sensível, né? Está sensível. Isso. Então, assim, ele foi bem enfático. E uma coisa que chamou a atenção que ele falou assim: terapeuta. Mas não é qualquer terapeuta. Tem que ser terapeuta que trabalhe com inclusão. Legal. Isso, ele enfatizou bem. E assim, então você imagina, você num sábado entra com a sua filha no consultório, com uma pasta cheia de exame, que por mais que a gente tente ler em casa, a gente não entende. E Marina, deixa eu te perguntar, quando você chegou no médico, tu ainda tinha esperança de que não fosse? Como que foi, assim, ou ali tu já tinha certeza? Eu não tinha certeza, Kézia, porque eu não sabia o que era. Então, como eu também não tirei para pesquisar, né, e eu acho que eu fiquei tão focada em correr atrás de tudo, porque eu falo assim, eu consegui fazer todos esses exames em 1 mês, então eu consegui muito rápido. Uma, porque eu tinha, né, o plano da empresa, eu tinha cargo de confiança, então o horário que eu conseguia, eu saía da empresa para fazer, que a gente sabe que hoje, às vezes, tem muita dificuldade de muitas famílias, não é só conseguir, mas também horários, né? Então, eu tinha essa flexibilidade. Então, eu consegui em 1 mês passar por todos os profissionais. Então, eu não tive, assim, parar para pesquisar. E quando eu entrei, eu acho que você entra meio anestesiada, sabe? Sim. Com tudo aquilo. Daí, ele te fala autismo, ele te fala que você precisa de profissional. Você não tem nem noção. A carga horária da quantidade de estímulo que essa criança precisa. De estímulo, daí ele fala que até os 6 anos meio que estipula um prazo. Daí tu já pensa, meu Deus, a minha filha tem 2 anos e 3 meses, então eu tenho tanto tempo para trabalhar com ela, né? E ele foi explicando.
E tu sai ali com a tua filha segurando a mão dela, com mais um laudo, e agora? E Aonde agora? que eu acho? E aí, como que foi? Quem são esses terapeutas, né? Uhum. E eu lembro, assim, que eu fui pra casa da minha mãe naquele sábado. A hora que eu desci do carro, eu disse pra mãe, ela é autista. E comecei a chorar, Uhum. né? E eu lembro que a minha mãe só olhou pra mim e disse assim, engole o choro. Uhum. Você tem que cuidar dela, Uhum. né? Então, eu acho que a importância da família, né? Sim. Teve ali um acolhimento, então, de Teve. dizer, vamos pensar. Isso. Na Não foi hora. a forma de bloquear que ela quis dizer. Uhum. Ela meio que quis Mas- dizer de uma outra forma, tu tem que ser forte, né? E engoli o choro e eu botei na minha cabeça. Assim, eu chegava a fechar o olho, assim, ó, eu mentalizava. A minha filha não pode pagar por eu aceitar ou não aceitar. Sim. Porque não é uma coisa que você recebe o laudo e você sai aceitando, Sim. né? Então, assim, ó, acho que por muito tempo, assim, eu fechava o olho e dizia, minha filha não pode pagar por eu aceitar ou não aceitar. Então, já fui atrás de terapeuta. Uhum. Que a Sandra, né? Que foi meu primeiro contato. A Sandra? A Sandra, porque ela era minha vizinha, né? E quando eu postei sobre autismo a primeira vez, ela me mandou mensagem. Marina, o Miguel também é. Uhum. E ela me botou no grupo da associação. E como ela compartilhava as terapias do Miguel, eu sabia quem procurar. Que era a Catiane do Espaço Singular. Uhum. Então, ela foi meu primeiro contato. Então, foi a primeira instituição. Foi o Espaço Singular, né? Que é em Foi um Dayal. espaço particular. E ela me respondeu no domingo mesmo, quando eu mandei mensagem, porque eu recebi o laudo no sábado, no domingo, como eu já acompanhava a Sandra, Sim. já mandei. A Kátia me respondeu, a gente marcou consulta e ali ela já começou a TO. Uhum. E como a gente se apavora, a primeira parte foi tudo particular, né? Sim. Tudo particular. Uhum. Daí começou fono lá também, a gente iniciou o tratamento já sabendo, né? Graças às divulgações, ao trabalho, a gente começou a fazer o tratamento dela. E como que você... Porque eu conheci a Laís na APAE, né? Uhum. Como que foi esse processo ali? Quem que te falou da APAE, né? Como que foi esse processo de... Porque ela já tinha um diagnóstico, acredito que a inserção dela foi bem tranquilo. Foi. Então, chegou um momento que o financeiro não permitiu mais pagar particular, Uhum. né? E quando eu conversei com a instituição que a Laís frequentava, né? Elas foram muito profissionais. Muito, assim. Eu falo até hoje, assim. Que elas simplesmente falaram, Marina, a pai de Apiúna. Foi dali que você... Foi dali. ouviu. Numa conversa com a Kátia e com a Paula, na época que era fono, Uhum. né? E eu sempre falo que eu admiro muito elas, porque particular podiam incentivar a manter. Uhum. Não, a pai de Apiúna. E tem mães que não sabem, né? Que a estimulação precoce é um serviço que a APAE oferta. Que a pai oferta. Né? E a gente tem essa possibilidade porque a APAE de Apiúna, né? Ela consegue abranger bastante crianças, então não tem uma fila de espera Não. muito grande. E acolhimento, né? Porque ali tinha uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. E assim, eu saí já marcando com a pai, né? Quando no mesmo ano, poucos meses depois, eu já consegui a reunião, né? Ela tinha quantos aninhos daí quando ela foi? 3 anos ela 3 tava. anos quando ela Isso, foi pra... porque ela já devia ter uns 3 anos quando ela começou na pai. E foi muito bacana, porque teve a reunião, mas era próximo do final do ano, a primeira reunião dela, porque a gente passa, né, com assistente social, psicólogo, né, os profissionais Toda a da pai. interna, né? Isso, né? E como ela já tinha o laudo, então foi mais fácil. Que ela já tinha, né? E no outro ano ela já começou na pai. Foi no final do ano a avaliação e no outro ano seguinte já iniciou as terapias. Já iniciou, já conseguiram fazer o encaixe dela para as terapias. Hoje ainda ela frequenta, né? Porque ela tá com nível 3 de suporte. Então tá lá ainda, né? Sendo acompanhada pelos profissionais. E o crescimento, o desenvolvimento dela, eu vejo assim, o amor que eles têm, né? Sim. Porque eu acho que não é só a terapia. Não. É você gostar do que você faz. É afeto, né? Afeto, principalmente a criança autista, né? Sim. Então a Laís, ela tem a fala, mas ela não tem a conversação, se torna um pouco mais desafiador. Sim. Porque não é uma criança que chega em casa e me conta as coisas. Então, como mãe, né, como pai, né, do meu marido, como que a gente percebe? Ela gosta de ir.
Exatamente, é o comportamento. O comportamento fala. O comportamento deles que falam. Tanto que, assim, é difícil tirar ela de lá, Aham. né? E eu falo assim porque meu marido acompanha mais ela nas Sim. terapias, que leva, né? Tem essa frequência. E quando eu levo, eu passo um sufoco para tirar ela de lá. E como é que foi contar? Agora você falou, né, o pai Uhum. incluído aí nesse processo de acompanhamento da Laís. Como que foi para ele? Ele lidou bem, né? Quando também escutou, não sei se ele já estava no processo de investigação Já junto contigo. tava. Ele te acompanhou em todo o processo. Tudo. Não teve E nenhuma consulta que ele não estava presente. porque muitas vezes, né, acontece do pai ficar na negação. Uhum. Não vai passar, né? É só uma fase. E aí coloca é coisa da sua cabeça, né? Então a mãe fica, será? Né? E o tempo vai passando. Não, isso eu nunca ouvi dele, Uhum. né? Então a gente sempre conversou muito. A gente já ouviu de outras pessoas, mas dele não. Eu acho que porque a gente sempre conversou muito. E como todos os lugares que a gente gente foi muito bem acolhido, que eu falo de profissionais, de explicação, de realmente, né? Então isso a gente nunca teve. Sim, a gente sempre conversou muito e o que eu sempre falei para ele é pro desenvolvimento dela, né? Então é algo que a gente tem que pensar lá no futuro. Uhum. Acho que todo pai, toda mãe pensa no futuro do filho. E a Sim. gente tem um desafio maior. Não é sobre o aqui ou agora, né? Não é sobre aqui ou agora, é lá. Sim. Como vai ser? Vai saber se virar? Uhum. A funcionalidade, a autonomia, né? Mercado de trabalho, Uhum. né? O autismo de muitas crianças a gente sabe que é muito ligado à rotina, que é ligado sempre àquela coisa. Como vai ser? Então, assim, ele nunca teve essa negação. Lógico que a gente sempre fala, autismo não tem cara. Uhum. Eu acho que dói, assim, com certeza para ele também, às vezes, escutar as pessoas falarem, né? Questionarem. Questionarem, principalmente, não, ela não tem, Uhum. né? Que é o que a Isso gente... é um ponto muito importante que você está falando, Marina. Porque é o que a gente ouve mais. Não parece. Diferente da síndrome de Down, que a gente percebe características, né? Ou muitas vezes outras síndromes, o autismo não. Né? Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. E é o que torna cada criança da sua forma, né, particular, singular, mas ela tem um transtorno. Só que se você olhar, a criança às vezes interagindo, alguns podem olhar e dizer, é birra. Né? Sim. Quando na verdade é uma crise, porque não vê característica do autismo, porque não tem, né? Uhum. Não tem uma fisionomia, o autista não tem uma fisionomia específica para isso. E eu vejo isso também como um desafio muito grande para as famílias, que é depois do diagnóstico ainda, né? Tem todo esse processo do diagnóstico que é difícil, né, Marina? Sim. Foi difícil, eu imagino assim que talvez ainda você não está falando tanto quanto foi desafiador, porque há toda, né, um processo de romantização, né, Sim. sobre o filho. É normal, né, natural, aquilo que a gente espera daquela criança, né, não sei se tu puder compartilhar um pouquinho também sobre isso, mas depois desse processo do diagnóstico ainda lidar com que as pessoas sem o conhecimento, que não buscam informações, ainda acabam falando, né? Quer dizer, eu sempre falo assim, ninguém sonha com uma maternidade com uma criança que venha com, né, com um transtorno, né? A gente sempre sonha com o filho perfeito. Sim. Então, quando você recebe o laudo, eu falo mesmo assim, que eu aceitei o autismo da Laís na primeira reunião que eu fui na Associação de Mães e Pais de Autista. E o que te tocou? Porque eu percebi que eu não era tão forte. Porque assim, quando eu recebi o laudo, o que eu tinha pra mim? Por mais que as pessoas falassem, eu dou conta. Eu sou forte. Eu não preciso de ajuda. Sim. A filha é minha, eu dizia, né? Então, assim... E quando eu fui na primeira reunião, que o meu marido falou, não, hoje eu vou ficar com ela, tu vai. Porque eu já tava no grupo de WhatsApp, mas sempre aquela coisa, não vou, né? E quando eu cheguei na primeira reunião, a hora que eu falei nome Laís, eu só chorava. Sim. Eu acho que eu fiquei assim, participando das reuniões um bom tempo que eu não conseguia falar. Sim. Ali eu pensei, não, eu preciso de ajuda. Eu não sou tão forte como eu imaginava que eu era. E que tá tudo bem. E que tá tudo bem, né? E como é bom compartilhar. Como é bom poder falar sobre o assunto. E uma coisa que eu sempre falo, que acho que para todas as famílias, olhe para os seus filhos. Sim. Você não precisa postar que o seu filho é autista. Você não precisa falar para o vizinho que o seu filho é autista. Mas você precisa olhar para ele. Sim. Porque só a hora que a criança percebe
que você aceitou ele da forma que ele é, Uhum. e que você percebe, que ele percebe que você tá ali para ajudar, a evolução do filho é gigante. Sim. Porque ele se sente acolhido. Aquela questão que às vezes até a gente acha que era birra, a gente entende que não é. Sim. Só em você parar e perguntar, tá tudo bem, eu tô aqui, Sim. né? Você precisa de ajuda? É igual minha filha, até um tempo atrás nem verbal ela era, Sim. né? Hoje ela fala algumas palavras. Ela já se sentia acolhida, já abraçava. Então, uma coisa que eu bato muito na tecla. A gente hoje fala sobre autismo, a gente leva conscientização, mas porque a gente se sente confortável para falar sobre o assunto, Sim. né? Mas se você não se sente confortável, não precisa falar. Mas você precisa olhar para o seu filho, você precisa ir atrás do tratamento, porque é para o futuro dele. De ter a certeza de quem ele é. De quem né? ele E é. não, né, a própria família ficar nessa negação, né, na não aceitação. Muitos eu vejo que têm a vergonha quando a criança começa com a estereotipia. Sim. E que é a forma dessa criança se regular, né? Então, quer esconder esse autismo. E tá tudo bem, né? A gente sabe, hoje avançou muito a questão do conhecimento em relação ao autismo. Eu sei que na época, quando você descobriu o autismo, né? Você me trouxe aí que foi no ano da pandemia que ela nasceu. Então, era pouco. A gente teve um boom, assim, né? Em informação, a própria internet ajudou tanto com informação quanto desinformação. Mas tem aí bastante informação, né? Porque muitas mães hoje estão trazendo isso, mostrando o que é o autismo, as possibilidades, né? Que não se limita ao diagnóstico. Mas eu trouxe um ponto bem importante que eu acho interessante, né, as mães saberem, que é sobre a estimulação precoce, né? Eu vou voltar nesse ponto, porque receber o diagnóstico é isso. Quanto mais cedo, melhor. Legal que o médico ele já te orientou. Eu vejo que quando eu atendo uma mãe, o primeiro papel meu, eu vejo que é orientar. É o acolher, né? Porque essa mãe, ela vem com muitas inseguranças, com muitas dúvidas, né? Com uma culpa muito grande, porque eu vejo que muitas mães, elas se culpam pelo filho, né? Ter o autismo. É como se fosse uma responsabilidade sua, né? Da pessoa, o filho ter o TEA. E depois, né, de eu informar, de falar, há uma possibilidade a partir desse diagnóstico, né? Quanto mais cedo, melhor, a gente fala isso pela janela do desenvolvimento. Isso. Então, realmente, até os 3 anos, principalmente, assim, até os 3 anos, é onde esse cérebro, ele tá muito sensível, né? Então, ela começou cedo na estimulação, é onde, talvez, antes fazia pouco contato visual, pouco. É onde ela aprendeu a aumentar, ter tempo de permanência, né? Pra hoje. Hoje a Laís, ela fica numa sala, faz atividade? Faz? Hoje sim. Por quê? Começou cedo. Hoje ela tem, assim, tanto na PAI, né, com o relatório dos terapeutas, como na escola, porque ela frequenta a escola normal. O ensino regular, né? O ensino regular, ela vai no pré. Já a evolução, e é tão bacana você escutar dos próprios professores, né? Os terapeutas já passam um relatório positivo, mas você escutar dos professores, nossa, ela tá evoluindo muito. Isso deve ser tão gostoso, né, Marina? Entende? Então, assim, a avaliação, agora fui pegar a avaliação dela final de semestre, né? Ó, receber 1,5 caderno de atividade feito. Deus, que gratificante. E a gente sabe que é do jeitinho dela, mas tá ali, que eles estão acolhendo, que eles estão, né, envolvendo ela nas atividades. Então, acho que isso engrandece. Sim. Né? Não que por a gente estar levantando, é nosso dever, né? Como pais, buscar o tratamento dela, né? Mas saber que tudo que a gente está indo atrás está fazendo efeito. Sim. Está trazendo resultado. E que é uma dedicação, né, Marina? Né? Que nem quando eu estava trabalhando na PAI, eu via, né, o Jeff, seu esposo, é muito difícil faltar, né? Não, então, quando ele falta, justifica. E é ali, toda semana. Quantas vezes na semana? 2 vezes. 2 vezes na semana. Né? Então, assim, que tem que tirar esse tempo, passar a tarde toda, né, ali na sala de espera, enquanto a criança está fazendo a intervenção. E é natural, espera-se esse resultado, né? Mas, assim, além das intervenções, né, que os profissionais estão trabalhando, fora, daí você traz esse outro contexto do ensino regular. Isso. Tem que ter uma adaptação, né? Tem que ter uma adaptação, tem que ser, acho que uma conversa muito união de família com escola. E teve isso? Teve.
Como que foi? Agora, A quero ouvir um Laís, pouquinho, assim, sobre isso que é bem interessante. Então, ela ficou, né, então, ela foi pra creche também? ela frequentou a creche. Como eu falei, a creche Aham. vinha sempre a avaliação que a Laís não escutava, porque ela não atendia os comandos, mesmo antes da gente receber o diagnóstico, né? Sim. Então, ali, a gente não tinha o olhar, mas já tinha, né, um ponto de atenção que hoje você liga ao Aham. autismo, né? Mas, ao mesmo tempo, a escola, que daí ela já tinha o laudo, né? Que ela foi pro laudo, o acolhimento foi muito incrível. E, assim, de realmente, Desde a creche. desde a creche, de conversa de família com a escola, com creche, de ir lá, compartilhar, se tivesse alguma dificuldade, chamar, o olhar do professor, E de conhecer esses profissionais, de né, Marina? conhecer. E assim, ó, os profissionais da PAI frequentarem a escola, Fazerem as visitas, né, que eles fazerem as fazem. visitas. Então, Aham. assim, porque eu sempre falo assim, a escola com a família Uhum. e a PAI também. Porque Sim. não é uma pessoa, não é? Uhum. É todo mundo. Quem trabalha com a Uhum. Laís, quem tem contato com a Laís, Sim. são todos, né? E as estratégias, né? Porque ela passava quanto tempo na creche? Na creche, ela ficava até meio-dia, meio período ela Da ficava. 4 horas? 4, 6 Então, horas. 4 horas, né? A gente sabe quando eles falam a importância de 40 horas, aba, né? Claro que hoje não existe isso, não Uhum. tem, né? Hoje na nossa. Eu não conheço um profissional que diz, não, eu trabalho 40 horas de intervenção com uma criança. Está nesses outros espaços, está em casa, né? Tudo. Então, das terapeutas, no caso, da PAI, que atendiam a Laís, A Laís. iam até o É ensino isso. regular para dar estratégias, então. De como Estratégia, lidar, de como estimular. todo mundo trabalhar da mesma forma, com o mesmo Aham. linguajar, né? Para que o cérebro dela Sim. não bagunce, vamos dizer E assim. aprendesse, que houvesse o processo de aprendizagem. Isso, então ali. assim, e é muito. A agenda escolar, um exemplo. Aham. A terapeuta da PAI pega a agenda dela e lê, para ver o que a professora da escola escreveu. Legal. O que é uma conversa entre pai e professor, Aham. auxilia no terapeuta. Uhum. Então, para todo mundo trabalhar da mesma forma. A visita técnica, né, na escola, como vocês estão trabalhando? E teve alguém que uma vez me disse assim, falou para mim uma vez assim, vocês vão para a escola às vezes com receio de falar com o professor, porque vocês são pais, vocês têm medo dos filhos, né, o que eles, né, o que pode... Mas nós, terapeutas que vamos na escola, a gente fala mais firme. Sim. A gente fala de profissional para profissional. Sim. Que foi você uma vez que falou para mim. Sim. Porque a gente vai conversar com o professor, a gente, como eu sempre falo para eles, precisar, eu tô aqui, né? Eu quero saber como ela está. Os terapeutas, então, toda essa rede de apoio profissional é de suma importância. Sim. É o que faz a diferença. É o que faz a diferença. E essa entrada no ensino regular daí da Laís, né? Uma criança até a nível 3, como que foi para ti? Tu se sentiu segura? Você pensa, não, lá ela vai continuar se desenvolvendo? Muitas das vezes tem a percepção, não, talvez se ela ficasse só na paz seria melhor. Como que foi assim para ti? Não, assim, Kézia, eu sempre falo assim, que eu não tive medo. Assim, lógico, a gente tem um medo normal, principalmente por não ter a fala, né, não ter a conversação. Então, eu sempre com aquela coisa assim, se acontecer alguma coisa eu não vou saber, não vai ser uma filha que vai chegar em casa e dizer, mãe, brinquei com os amiguinhos. Sim. Só que, ao mesmo tempo, torna-se a gente mais atenta a detalhes. Entende? Então, a minha filha não fala, não tem a conversação. Então, eu tenho que ter uma atenção maior. E essa semana, engraçado que eu até estava pensando, né? A gente falando sobre autismo, sobre sala de espera. E uma coisa que até eu me perguntei, será que se a Laís não tivesse autismo, eu seria uma mãe tão atenciosa como eu sou hoje? Né? Muito interessante, porque eu escuto de muitas mães como e hoje, o autismo mudou. Mudou. A percepção, a forma, até de se ver, acredito, né, Muda. Marina? É assim, é uma coisa que a gente às vezes não romantiza o autismo, de momento algum, né? Mas faz a gente olhar de uma forma diferente. Então, a atenção com a Laís no período escolar é muito mais detalhes. E eu falo até porque na época da creche, porque a creche tem mais costume de mandar foto no grupo, né? Das atividades. E às vezes eu percebia que a Laís não estava nas fotos. Estava afastada. Aí já, já recebi um alerta. Eu disse, professora, eu tô percebendo que a Laís não tá nas fotos, tá acontecendo alguma coisa, né? Ela não tá querendo brincar com os amiguinhos. Legal. Né?
Né? Aí já chama para conversar. Não, mãe, é porque isso, ela não quer participar muito. Ok. Uhum. Mas até uma forma assim que eles têm que perceber que a gente também tá atento no processo. no processo, e não é por Uhum. forma talvez de insegurança. Uhum. Né? É para eles saberem também que eu sempre falo, eu tô aqui, precisou, né? Sim. O que eu Uhum. posso ajudar Quero vocês? caminhar junto com vocês. Isso. E aí, para a escola é tudo de bom, né? Eu já também trabalhei na escola e como é bom ter pais engajados, sabe? Pais que querem realmente estar caminhando junto nesse processo de aprendizagem da criança. Porque é cansativo também para o profissional, né? Sim. Então, muitas vezes os pais vão só lá no primeiro dia e deu, nunca mais aparecem. Uhum. E aí, quantas coisas acontecem no dia a dia? Que é importante dizer, não, olha, meu filho agora já tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, né? E o professor falar o que tá observando, que daí já liga essa comunicação lá com as terapeutas, né, que atendem a criança também. Então, isso que você faz, eu vejo que é um pilar muito importante para o desenvolvimento da criança. E porque eu falo assim para eles, Kézia, eu conheço a minha filha. Aham. Eu sei da capacidade que ela tem. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que eu desafio muito a Laís. Aham. Eu não trabalho com rotina, Uhum. tá? A Laís, eu não trabalhei com imagens. Porque com ela não funcionou, precisou. né? É importante pontuar, porque ela não é de entrar tanto em crise, né? Isso, ela não tem essa questão de... Dificilmente ela tem crise, é muito Uhum. raro, né? Ela é uma criança calma, Uhum. ela é muito amorosa. Uhum. Então, se ela sair um pouco, se irritar um pouco, é fácil de controlar essa irritação dela, né? Então, não teve a necessidade dessa intervenção. Em casa, né? Eu falo do ambiente em casa, né? Questão de terapia também, uma coisa que uma vez um neuropediatra falou para mim. Mãe, deixa as terapias para os terapeutas. Em casa, ensina ela o que é amor. O que é abraço, o que é sentar numa mesa, família, almoçar todo mundo junto, né? Se for sentar para brincar com ela, não senta para brincar para fazer terapia. Senta para brincar, né? Então, porque criança aprende brincando, né? Mas não transparecer que é uma extensão da terapia. Sim. Então, acho que tudo isso foi muito importante. Sim. Né? Então, desde escola, desde terapia, desde de família, sabe? E estimular no dia a dia, né? De vida diária mesmo, Vida de colocar diária. um tênis, de aprender a puxar a calça. Puxar a calça. E assim, ó, ontem até um relato que aconteceu ontem, meu marido mandou mensagem, eu tô chorando. Eu disse, por quê? Porque eu deixei a Laís na porta da escola, ela entrou sozinha, acabou, e foi direto pra sala. Já, tchau, pai, tô independente. Exatamente, então assim, para muitos parece pouco, né? Mas para nós, pais que às vezes insegurança, que queria ficar lá na sala esperando até entrar, se alguém ia levar, se alguém ia acolher, hoje a Laís vai sozinha. Né? Uma criança até nível 3 de suporte, entra, pega a mochilinha dela, vai pra sala. E que mostra também o quanto ela gosta. Não, ela é... Né? O quanto ela gosta desse espaço. Desse espaço. Das crianças, o acolhimento das crianças, porque a Laís... Os próprios amiguinhos, então. Os próprios amigos, assim. Até recebi um relato da professora que a Laís ama música, né? Dançar e música é com ela. Que ela, quando começa a se irritar na escola, ou chega perto do horário que ela sabe que o avô já vai buscar ela na escola, ela começa a querer sair. Os amiguinhos já vão na frente dela e começam a cantar música e dançar. Ai, que lindo! Pra acalmar ela. Então, assim, ela falou... A professora falou, mãe, ela acabou de se irritar ali, porque a escola me chama para reuniões frequentes, né? Sim. Só eu com os professores pra gente acompanhar. Legal. Tava tendo, o menino já foi na frente dela cantar e dançar pra acalmar ela. Sim. Então, eles assim, já sabem o manejo com a Laís. O manejo. E tem um relato... Isso é inclusão. Ai, que lindo, Maria. E aí, teve um relato também que eu tava no parque com ela, e olha como as crianças observam. E que as crianças não têm maldade, né? Não tem. No parque com ela, a mãe falou, olha lá, tua amiguinha, ó. Não era da mesma sala, mas da mesma escola. Vai brincar com ela. O menino olhou pra... Mãe, não. Ela é muito brava. Ela é muito brava. E a Laís, ela é tinhosa, né, também. Ela tem uma personalidade forte, né? Então, olha como foi bacana, porque o olhar, né, diferente do... A gente até brinquei com a Laís, nossa filha, meu Deus, o menino nem quer brincar contigo, né? Mas assim, como eles olham, como eles observam, né? Sim. É um comportamento que a Laís tem na escola que o pessoal tá olhando. Mas o legal isso que tu trouxe dos amiguinhos, porque isso é inclusão, sabe, É Marina? inclusão. As crianças hoje,
os pais eles teriam que olhar mais para os filhos e aprender sobre acolher uma criança com deficiência, né? Porque o preconceito ele está no adulto. Tá no adulto. De não conseguir lidar com o diferente, né? Ou até com a própria criança. Hoje a gente vê adultos que não conseguem mais lidar, ou A paciência, né? crianças. É, né? a Então, paciência. crianças com pior ainda, né? Porque e aí a gente vê as crianças com amor, com carinho, né? Trazendo todo esse cuidado. Nos ensinando, né? Nos ensinando. Por isso que eu amo. Eu amo trabalhar com crianças, porque é justamente isso. Eu aprendo muito com eles. Eles ensinam muito. Por isso que eu falo assim, o olhar hoje que eu tenho para minha filha, que meu marido também tem, talvez, é como eu falo, né? Será que teria, né? Esse olhar se não fosse atípica? Porque ensina muito. Sim. Você é uma outra Marina, depois do diagnóstico? Nossa, totalmente. Eu acho que assim, mais paciente, né? Para olhar, mais até com as pessoas para poder conversar. Sim. Porque no começo, quando você fala sobre autismo, que as pessoas falam, não parece, a gente se irritava. Sim. À vontade. Hoje tu diz, não vale a pena. É uma pessoa que falta instrução. Às vezes tu pensa, talvez não conhece, porque também teve a minha época que eu não conhecia, que eu também talvez... É a dita ignorância, né? E eu também, às vezes, eu me boto no lugar, que às vezes, tipo assim, como antes eu não sabia, né? Talvez eu também iria julgar da mesma forma. Sim. Então, hoje, a gente leva conhecimento. Agora, se é uma pessoa que tu sabe que tem conhecimento, que é da vivência, da saúde, da educação, que tem informação, daí às vezes tu já... Porque a gente já pensa, aí é maldade. Aí já é maldade. Porque hoje a gente tem informação. O objetivo desse podcast, né? Justamente trazer mais informações, né? Para diminuir preconceito, né? Pessoas que talvez digam não sabia, né? Não sabe, tem informação, né? Só buscar. E uma perguntinha antes de eu fazer uma dinâmica contigo, né? Para ti, foi mais difícil lidar com o diagnóstico ou com a reação das pessoas? Olha, eu acho que o peso é quase o mesmo. Uma, porque eu não tive a negação, mas eu tive a dificuldade da aceitação. O luto, né? Que o luto, é como eu digo, não deixamos de buscar o tratamento dela, né? Em momento algum. Mas também a aceitação, ela veio um pouco mais tarde, né? Ela já estava... E as pessoas, como eu falo, eu no começo pensava muito assim, eu também não sabia sobre autismo. Então você explica. Sim. E tem momentos que tu ignora. Sim. Agora eu já tô numa fase assim que se falar, eu ignoro. E se for alguém muito próximo, eu só falo, a filha é minha. A filha é minha, do meu marido, a gente que vai tomar as decisões. Sim. Então você evita, porque a Laís, ela já tá numa fase que, se ela tá perto da gente, ela observa. Isso afeta ela, essa questão do estresse da gente. Então eu já tô evitando para não passar para ela. Então, se é parente próximo, é reto, né? A filha é minha. Sim. O que for coloca limite ali. O que for para fazer pro desenvolvimento dela, nós vamos fazer. E uma mãe faz de tudo, né? Uma mãe, se for alguém estranho, tu explica. Não, ela é autista, porque nem sempre eu ando com cordão, nem sempre eu ando com laço de autismo. Eu explico. Quer aceitar? Aceita. Não quer? Aí já não cabe mais a você. Não, né? já aí não. É sobre o outro. Vamos evitar o estresse, né? Sim. Então tá, né? Já estamos chegando ao fim. Foi muito bom, né, Marina? Eu tenho certeza que muitas mães vão se beneficiar com essas informações. Mas eu quero fazer, né, uma dinâmica contigo. Eu vou falar uma frase e você responde com o que vier à sua cabeça. Isso. Tá bom? Vamos lá. Ser mãe da Laís aprendizado. Minha filha me ensinou a ser mais atenciosa. Que foi que você falou, né? Acho que teve o maior aprendizado, né, Marina? O autismo me ensinou ter paciência. Hoje eu celebro cada conquista. Minha maior esperança é que ela possa ter uma vida normal. Sim. Ser independente, com certeza. Ter autonomia, funcionalidade, né? E é o que vocês... Porque a gente fala assim, né? A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Sim. E a gente sabe que o mínimo, que consiga se virar para não depender dos outros. Sim. Então, acho que é por isso que a gente trabalha hoje
com terapias e com profissionais. Uhum. E algo, né, muito importante, que eu acho muito importante estar passando para as famílias, é que há caminhos, né? Há rede de apoio, né? Então, antes, acredito que foi tão solitário, né? Ao descobrir o diagnóstico e de não ter tanta informação, eu imagino quão difícil tenha sido. A culpa, né? Tu não trouxe tanta essa emoção, mas eu imagino quanto ela fez parte de ti nesse processo. Sim. Né? Mas as pessoas, talvez eu quero que você fala, né, com as mães que agora recebeu o diagnóstico ou está suspeitando, né, de características que observa esse pouco contato visual do filho, às vezes anda na ponta do pé, apresenta estereotipia, as características começam a surgir alertas. Né? E tem medo do diagnóstico. O diagnóstico é uma sentença, Marina? Não é. Não, o diagnóstico, Késia, eu acho que é uma clareza, né? Então, assim, bato na tecla de novo. Olhe para os seus filhos. Olhe para os seus netos. Não se ofenda se alguma pessoa, às vezes, falar, te alertar, porque o meu caso, se eu não tivesse uma pessoa que tivesse coragem e tivesse me alertado, hoje a Laís não teria sendo tratada, né? Então, assim, não tenha medo. Não é fácil. A gente não está romantizando. A gente sabe que não é fácil. Mas não negligencie o laudo do seu filho. E não demora, né? Não demora. Quanto mais cedo... Teve dúvida? Conversa com o pediatra. Principalmente criança recém-nascida que tem, né, tá direto no pediatra. Conversa. Seja claro de como está sendo o desenvolvimento, né, com os profissionais. E na dúvida, hoje tem tanta informação, né, que você consegue procurar o sintoma, né? Quais são os primeiros sintomas? A minha filha foi em contato visual, que minha comadre alertou. Uma pessoa chegou perto dela e ela não olhou. Então, me alertou. Não é fácil, mas olhe. Vá atrás, o quanto antes receber o diagnóstico. Se for, você inicia o tratamento, porque tem profissionais, tem instituições que trabalham com estimulação, né? E se não for, segue a vida, né? Você tirou isso. E aí... Tem essa questão do medo do diagnóstico, né? Então, eu tenho medo de receber o diagnóstico, mas meu filho apresenta aí alguns atrasos no desenvolvimento. Você vai esperar? Não. Tem atraso? Procura um profissional, né? Procura um médico, procura já a intervenção, procura a PAI se você não consegue pagar, né? No particular, a PAI hoje é uma instituição que oferta esse serviço de forma gratuita, né? Um serviço público e de qualidade, né, Marina? Então, assim, o quanto antes seu filho receber, né, essa estimulação vai ser importante para o prognóstico dele. Mas... Tem diagnóstico ou não? Isso talvez lá na frente. Esse profissional, ele vai te alertar, ele vai te instruir. Mas o desenvolvimento, ele tem sim um mar, né? Então, não é cada criança no seu tempo. Tem atraso? Procura um profissional, porque o quanto antes, melhor, né? E pode falar. Não, o quanto antes. Assim, ó, como eu falo, olhe para a criança. Como eu falo, eu também não aceitei. Não foi uma coisa que saí aceitando. Faz parte a negação? Faz parte. A gente não sonha com uma gestação, né? Atípica, né? Mas o seu filho merece atenção. É como eu falo, você não precisa falar para todo mundo, você não precisa postar, você não precisa falar pro vizinho, se não quer andar com cordão, mas ele precisa de atenção. Ele precisa saber que você aceita ele da forma que ele é e que você tá ali para ajudar. Sim. Muito obrigada. A história da Marina, né, ela nos inspira, né, para entender que o diagnóstico não é uma sentença, né? Então, se seu filho ele recém recebeu o diagnóstico e talvez você está se sentindo sozinha, né? Todas as 6 que eu estou entrevistando nesse podcast, você pode estar entrando em contato com a associação, elas têm uma rede de apoio, né? Vocês fazem roda de conversa, né, Marina? Sim. E justamente para acolher mães, né, de primeira viagem ou mães que receberam o diagnóstico, né, o primeiro diagnóstico do filho, que não sabe o que fazer, existe mãe também para te acolher, para trocar informação, que nem a Dani falou no primeiro episódio, né? Ela disse que ela gosta de falar com mães atípicas também, porque entende, né, ali que as conquistas são diferentes do filho, né, Marina? Então, às vezes, você vai conquistar algo muito pequeno, né? Meu filho conseguiu ali comer sozinho,
né? Ali tá com 4 anos, mesmo, mas o desenvolvimento típico era para estar lá atrás já. Uhum. Mas aquela criança antes não aceitava sentar numa mesa e agora ela sentou e tá. A conquista ela é muito grande para essa mãe. Mas talvez para quem não tem uma criança com TEA parece pequeno, né? Exatamente. Então, você não está sozinho, né? Existem pessoas que podem te acolher, te ajudar, te instrumentalizar, né? No sentido de ter informação. E tem alguma outra coisa pra gente finalizar, Marina, que talvez você queira falar? Não, eu acredito que seja isso, né? Eu acho que como associação a gente tá ali para ajudar. Como mãe também. Tem recebido bastante mães, né? Você comentou. A gente recebe ligação. Já recebi ligação no momento que a filha estava em crise, de a mãe ligar e eu não sei o que eu faço, né? Então, você tenta acolher, você tenta ser o apoio, porque se alguém tá te ligando desesperada porque tá precisando de uma palavra de apoio. E é isso. Como eu falo, então, o importante é o seu filho. Seu filho, seu neto, que a gente sabe que tem avós que cuidam. O olhar, proteger quem você tanto ama. E é possível, né? A Laís é uma criança hoje com 6 anos. 6 anos, né? Teve o diagnóstico de forma precoce, com 2 anos e 3 meses. 3 meses. Né? Hoje é uma criança que está desfraldada, né, já tá Marina? Desfraldada, já tem bastante funcionalidade, se alimenta, né? Se alimenta muito bem, graças a Deus. Está no ensino regular, vem se desenvolvendo cada vez mais. E a gente, né, os profissionais que atenderam ou que ainda atendem, a gente celebra junto com vocês, tá? Cada coisa que falam, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo, eu amo receber. E a gente celebra junto com vocês, porque a gente sabe o quanto é importante e enriquecedor. Marina, muito obrigada. E a gente espera que vocês gostem, né, desse episódio, porque logo vem o 3º episódio para vocês. Até mais!